Olá pessoal, graça e paz. Nosso primeiro vídeo da semana da minha aluna da Anhanguera, Camila Pires, onde ela vai estar falando de avaliação fisioterapêutica neurológica. Então que você possa estar aproveitando esse material e divulgando para o máximo de pessoas que você conheça. E tem um desafio para todo mundo essa semana, né? Eu queria ver se a gente conseguia essa semana bater 340 inscritos no canal. A gente já tem 328, então faltam 12. Então dá uma força pra gente conseguir chegar lá, né? E com isso a gente consegue levar esse conteúdo para bastante gente, tá bom? Forte abraço a todos e até amanhã com o próximo vídeo. Fica na paz. Olá, eu me chamo Camila Pires, sou aluna do 6º semestre de Fisioterapia e hoje eu vim apresentar o meu trabalho com o tema de avaliação fisioterapêutica neurológica. A fisioterapia neurológica ela é uma das muitas áreas que a fisio atua, né? Como a fisioterapia pediátrica, esportiva, dermatofuncional. A neurológica ela é direcionada para tratamento e recuperação de pacientes pediátricos, adultos ou geriátricos que sofreram algum dano no sistema nervoso central ou periférico. Essa abordagem da fisioterapia neurofuncional, ela também é designada para os pacientes, para as crianças que são portadoras de poliomielite. Hoje no Brasil a gente vê um grande avanço, né, tanto nas questões tecnológicas, os cursos mais avançados, que preparam mais esses profissionais para que eles consigam obter avanços que há um tempo atrás a gente não tinha, né? Então a fisioterapia ela vai atuar na realização de exercícios para que esse paciente, né, para essas crianças, para que elas tenham força dos músculos afetados e também para que diminua os efeitos das sequelas. Agora vamos destacar os objetivos da fisioterapia neurofuncional, alguns deles, né? Que é prevenir deformidades, melhorar habilidades cognitivas, reintegrar o paciente para a sociedade, melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, assim, a gente vai reintegrar esse paciente para a sociedade, né? Fazer com que ele consiga fazer coisas que antes ele não conseguia por ele ter medo, né? Então, a gente inclui esse paciente no âmbito social, porque a gente também trabalha no caso, né, com a questão emocional. Avaliação fisioterapêutica neurofuncional. Aqui vai começar a inclusão da coleta de informações que a gente vai ter para elaborar um diagnóstico e um prognóstico para intervir na melhor conduta de tratamento para esse paciente. Aqui nós vamos para alguns domínios para iniciar o atendimento, né? Que vai ser atividade e participação. O que mais esse paciente precisa e anseia realizar? Qual a sua participação na vida social? Então a gente vai ver o que esse paciente precisa, né? E também vai ver o que ele mais tem desejo em realizar. Se ele não consegue andar, se ele quer muito andar sozinho, se ele quer muito comer sozinho, fazer algo em específico, a gente vai trabalhar em cima disso também. Os fatores ambientais, os facilitadores, as barreiras, as questões pessoais, né? Quais fatores pessoais podem interferir no quadro clínico funcional desse paciente, né? Seria os temperamentos, a doença associada, a questão de motivação, os sonhos, as metas desse paciente. Então, a gente nunca pode esquecer, nós como fisioterapeutas, de ver a queixa principal desse paciente. Agora nós vamos falar sobre as escalas de avaliação, né, que podem ser utilizadas para elaborar e responder as hipóteses. E aqui tem um modelo, né, do que seria a avaliação clínica fisioterapêutica, que é um modelo de funcionalidade, avaliação, anamnese, análise de movimentos, testes funcionais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para ter uma avaliação completa desse paciente, para que a gente não venha a ter resultados negativos, para que a gente consiga alcançar o que a gente traçou no início desse tratamento, para que a gente consiga permanecer com ele até o final do tratamento, para que a gente consiga ver a evolução significativa do paciente, para que não haja pontos negativos. Então, por isso que é muito importante ter uma boa avaliação. Aqui nós temos o passo a passo de uma avaliação qualitativa, né, que é a anamnese, análise de movimentos, testes funcionais. E a anamnese ela é um dos pontos principais e mais importantes durante o atendimento, né, durante a avaliação. É onde a gente vai conseguir coletar mais informações e abstrair mais informações da doença desse paciente que a gente vai conseguir traçar ao longo do tratamento. Então, tem a questão da história familiar, da queixa principal desse paciente, que nós precisamos muito saber ao certo, as suas angústias, as suas ansiedades, os seus medos, o que ele anseia, a história familiar, né, se teve antecedentes na família que tiveram uma doença, que a gente, de alguma forma, a gente vai conseguir traçar um diagnóstico para esse paciente e um tratamento. Aqui, como eu já disse anteriormente, né, a anamnese é a coleta de dados da doença e sua evolução, que basicamente é a coleta de dados, e a inspeção, que é o registro de anormalidades notáveis, é onde a gente vai avaliar, a gente vai observar esse paciente, né, quando ele está no nosso consultório, desde o momento que a gente está ali na questão da anamnese, está conversando com ele, então a gente vai ver os registros de anormalidades, que é como a postura, o estado de consciência, os movimentos involuntários, a questão daquela obnubilação, né, que é quando o paciente ele não consegue responder a um chamado, a gente chama, ele não consegue responder, a hipersonia, que é quando o paciente tem um excesso de sono involuntário, então é através da inspeção, da anamnese, de todo esse processo que a gente vai conseguir verificar, averiguar essas coisas nesse paciente. Aqui nós temos os termos utilizados para escrever os distúrbios da consciência, que é a instalação aguda, a turbação, a sonolência, o delírio, a obnubilação, a questão do sono excessivo, involuntário desse paciente, que ele não consegue responder aos chamados, e a subaguda, que é a demência e hipersonia, que é o excesso de sono também involuntário, o estado vegetativo e a morte cerebral. A gente também vai abordar a questão da postura, né, que vai ser preciso destacar como que é a postura desse paciente. A gente vai descrever de modo detalhado, porque às vezes nem sempre vai ser uma postura do que a gente costuma ver, mas a gente precisa analisar, observar bem, para que a gente consiga discorrer e nortear uma melhor conduta a ser seguida. Então, a postura também é algo que a gente tem que analisar, tem que detalhar as alterações que a gente consegue ver, as alterações visíveis. Uma dessas posturas seria a parkinsoniana, né, que ela é a postura encurvada, a falta de expressões faciais, a rigidez nas costas, inclinação para frente, cotovelos e pulsos flexionados. Então isso a gente também consegue observar, é visível que a gente veja no paciente.
Aqui é a hemiplégica espástica, que é caracterizada pela posição em pé, com o membro superior comprometido em flexão e pronação, e o membro inferior homolateral, em hiperextensão com pé em equino, flexão plantar. Não tá conseguindo. Tem também a questão da paralisia facial, né, que é onde a gente consegue ver nos outros pacientes a questão do corpo, das mãos, dos membros inferiores, dos membros superiores, e que a gente consegue ver o rosto desses pacientes, né, que é relativo às expressões fisionômicas deles. As mais importantes comuns na área, né, que seria a paralisia facial, a parkinsoniana, as coreicas, as parimiopáticas e as faces tetânicas. Aqui nós vamos falar sobre a avaliação da marcha hemiplégica, que é a marcha ceifante. É uma postura típica de flexão do membro superior e extensão do membro inferior, pé equino. Enquanto caminha, o paciente realiza um movimento circular com o membro hemiplégico, usando principalmente o músculo quadrado lombar para evitar que o pé fique arrastando no chão para dar o passo. Nos indivíduos que sofreram um AVC, um AVE, por exemplo, acidente vascular encefálico, aproximadamente 70% deles retornam sua capacidade de ambular, né? Embora sem o sinergismo muscular adequado. Aqui é a marcha parkinsoniana, que para mim é o que eu mais costumo ver, principalmente nos clientes que eu atendo na rua, que é aquele pescoço, tronco, joelhos feito flexionados, arrastar dos pés, algumas vezes passos curtos, rápidos, bastante comum em pacientes com Parkinson, né? Então, esse paciente vai realizar uma caminhada conservando sua postura típica rígida, com passos curtos, festinantes e com os membros superiores sem movimentação automática. E aqui a avaliação da marcha atáxica, que é desequilibrada, em que há afastamento dos membros superiores do tronco, alargamento da base de sustentação e na presença de déficit sensorial, que é onde esse paciente ele pode ter uma fixação do olhar no solo, onde ele ande com a cabeça para baixo. E aqui eu deixei um vídeo, não sei se vai correr, mas é um videozinho de um paciente neurológico, né, pediátrico, em que ele está iniciando os tratamentos de fisioterapia neurofuncional, que é onde vai ter os exercícios para esse paciente, para coordenação motora, para ele conseguir andar, ter o tato, pegar as coisas. Então é bem interessante. Eu vi esse vídeo no TikTok, mas acredito que não vai correr aqui. E aqui, por último, uma frase: que nós somos capazes de fazer muito mais do que imaginamos.